Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, estamos aqui de volta para continuarmos nosso novo assunto e para deixar algumas lembranças a vocês. Para quem não me conhece, mais uma vez lembrando, sou o professor Daniel Gama, professor de vocês de Cidadania, Moral e Ética e também História, né? Mas eu sei que todos vocês já me conhecem aí. E, gente, não esquecendo que sempre no final eu deixo uma atividade com 5 questões referente somente ao que eu trabalhei. E não esqueçam, tá, gente? Sempre bom tá lembrando vocês que vocês respondam os exercícios tanto do livro quanto do final do slide, quanto os exercícios que eu mandar de história para a direção, tá bom? Só lembrando isso para vocês. Bom, hoje vamos ao nosso quarto capítulo, que tem como tema racismo. Gente, como eu falei para vocês, nós vamos tentar trabalhar alternando livro, temas livres, tá? Enquanto isso, já vão logo pensando no que vocês querem, de repente, desenvolver para o trabalho de TCC de vocês, já procurando lá o professor Chico para pedir algumas orientações quanto à gramática, à ortografia, né? Quanto à concordância, as coisas todas que deve ter num texto para a gente poder pensar. Mas eu já trouxe aí uma pequena reflexão para vocês aqui que concerne no racismo. Então, racismo diga não, tá? Ou não ao racismo, né? Fica aí por conta de vocês. Vamos lá. Conceito de racismo. Consiste no preconceito e na discriminação, com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Gente, assim, essa imagem ela diz muito, né? Aí, pelo que mostra, essas duas pessoas deixaram de lado, né? Elas não olham para a cor da pele, né? Elas não olham para o status da pessoa, para nada. Elas simplesmente se olham como seres humanos, né? A imagem não demonstra o rosto deles. Mas pelo aperto de mão, você sugere, né, que eles superam a barreira de qualquer coisa que possa fortalecer o racismo, e eles vibram pela ideia da raça humana, independente de pigmentação de pele, certo? Vamos lá. Existe racismo nas escolas? E aí, galera, o que é que vocês acham? Você deve estar pensando agora assim, né? Existe, gente. Ainda existe. É em toda a escola? Não necessariamente. Porque às vezes a gente pode estar sendo racista e às vezes a gente não sabe. Um exemplo. Piadinhas, né, de mau gosto com pessoas negras. Às vezes você está no seu entendimento a priori que você está só brincando, mas para o outro tem uma outra dimensão. Então ele vai entender de uma outra forma diferente da sua, de repente, certo? Vamos lembrar aqui, o que diz o slide? Estudos apontam que ainda agora, em pleno século XXI, gente, ainda ocorre racismo nas escolas. E com destaque o racismo estrutural, percebido principalmente no corte de cabelos, penteados afros com black power, tanto nas meninas quanto nos meninos. De fato, gente, se a gente for analisar, a gente vai perceber que essa prática do racismo ela tem aumentado com o passar do tempo, né? Justamente porque as crianças, os jovens hoje em dia, eles têm despertado, então eles querem viver de alguma forma o seu eu, a sua identidade. Então, isso geralmente, quando você pensa em viver a sua identidade, você de certa forma tem um preço a pagar com a sociedade, porque a nossa sociedade ela ainda é extremamente conservadora em alguns aspectos. Então, esse racismo ele ainda existe nas escolas, mas nós, tanto eu quanto vocês, coordenação pedagógica, podemos vencer isso. Sabe como a gente pode vencer?
A partir do momento em que a escola, as pessoas trabalham um papel de conscientização das pessoas, tá? Aí, a partir da conscientização das pessoas, porque não vai ser realmente a gente chegando lá pro racista e tentando dizer para ele que o racismo não é bacana, porque ele gosta do racismo, ele gosta de cometer o racismo. Mas tem muita gente que é inocente, né? Tem muita gente que não entende, certo? Então, por isso sempre é bom tá firmado. Vamos lá. O que pode acontecer com a pessoa que sofre racismo? Gente, infinitas coisas podem acontecer. Eu só listei aqui 4, tá? Que é para a gente poder não se alongar muito. Então, ela pode ter depressão, tá? Porque ela vai sentir, por consequência, uma baixa estima, né? Porque o que acontece? Geralmente, quando o racista ele ataca de forma inferiorizando aquela pessoa pela cor de pele ou pela religião, ou seja lá quaisquer que sejam as coisas que ele entende que ele tem que aferir aquela pessoa, que ele tem que dizer àquela pessoa. Essa pessoa também pode deixar de socializar com as pessoas, tá? Então, assim, quando a gente pensa assim, às vezes que a coisa é pequena, mas ela não é pequena, né? Para o outro, pode ser pequena para mim, que fiz a brincadeira de mau gosto, mas e o outro? Será se ele está gostando, né? Então, é o que fica aí na reflexão sobre essas questões do que pode acontecer na pessoa que sofre com racismo. Então, ter depressão, ter baixa estima, complexos de inferioridade e incompleto esse aqui, tá? Aí nós vamos avançar. Completei já aquilo, aí nós vamos avançar agora para o que é racismo estrutural. Isso é de suma importância vocês compreenderem isso. É a formação de um conjunto de práticas institucionais históricas e culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico melhor para ter sucesso de modo consistente. Ou seja, gente, o racismo estrutural, ele acontece de várias formas. Ele acontece quando a polícia para dois cidadãos, e se um for branco e outro for negro, provavelmente o negro ele vai ser revistado muito mais a fundo do que um branco. Uma forma que a gente pensa que ele está enraizado dentro da nossa sociedade desde as épocas da escravidão, tá? Então, ele é a formação de um conjunto de práticas institucionais, históricas e culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico melhor para ter sucesso de modo consistente. Então, ele ainda não mandou o racismo, por exemplo, ele nunca manda as possibilidades de você se reconstruir, porque ele é totalmente destrutivo, sabe? E vamos pensar em outra forma aqui, por que o racismo ainda persiste no Brasil? Ele persiste porque o racismo existente no Brasil nunca foi velado, tá? Apesar de que muitos pesquisadores tentaram colocar essa ideia, não, o racismo nunca foi velado. Ele era contido, né? Agora, de uns tempos para cá, que tem despertado muito essas questões nas pessoas. E ele é resultado de anos de escravidão e de preconceito que foram realizados para conosco. Então, assim, em súmula, em resumo, o racismo existente no Brasil nunca foi velado. E ele é resultado de anos de escravidão e de preconceitos que foram criados para atacar a comunidade negra, seja ela das periferias, seja ela das áreas urbanas, tá? Ou áreas nobres, como a gente queira chamar. Avançar. Artigo da Constituição que criminaliza o racismo.
O artigo da Constituição que criminaliza o racismo é o artigo 5º, tá? O racismo é um crime inafiançável e você, a partir do momento que é apanhado por essa lei, você pode cumprir em regime fechado, tá bom? Então, nunca cometa isso. Aqui eu deixo um exercício para vocês, que é aquilo que eu falo, as 5 últimas questões. Vocês resolvam, tá? E aí, gente, não vão esquecer de também estar entregando todos os exercícios, tudo copiadinho no caderno. E aí a gente vai conversando, beleza? Na próxima aula a gente se encontra. Desde já eu quero agradecer a participação de todos vocês por estarem assistindo às nossas aulas, por estarem participando, estarem copiando das atividades. Eu estou super feliz por vocês. Sendo assim, me despeço e desejo a todos um abençoado dia.